Bom, vamos lá, vamos iniciar a nossa live aqui no Compreender, canal do empreendedorismo, live de número 15. Esperar o Instagram chamar o pessoal, informar aqui que vamos iniciar a nossa live. O nosso convidado já chegou, então já vamos iniciar aqui o trabalho. Boa noite, vamos chamar ele aqui já para não perdermos tempo. Começarmos aqui o trabalho. Boa noite. Elis Balbruna, é isso? Isso. Angélica Brandão. Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. Não está ouvindo? Eu vou te chamar de novo aqui, meu querido. A Ellen. Deixa eu ver se o meu convidado aceita. Opa! Boa noite, gente. André Nogueira de Brito. Como é que você está, rapaz? Tudo bem, graças a Deus. Você? Isso é bom, cara. Não tão bem quanto você, né? Aí num lugar exótico, com água limpa aí, que maravilha, né? Boa noite, Guinaldo. Calor de Gabriel. Um calorzinho aí. Calor de 39 graus. Isso é nada, cara. É uma delícia. 39 graus. Aqui, semana passada, acho que 3 dias atrás, estava 35 graus. Centro, 35 graus. Aí, daqui a pouco mudou o tempo, cai para 17, cara. Vai vendo como é que é a loucura, né? Haja saúde. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui a falar. Isso é a terrinha, né? Vamos falar rapidamente. Tá baixo o áudio? Deixa eu tentar falar mais perto aqui. Para ver o que acontece. Aumentar o volume. Vamos lá. Bom, o propósito desse programa, eu sempre gosto de trazer, é cooperar bem, compreender mais e empreender melhor. Por isso a gente traz aqui profissionais de diversos segmentos, empreendedores de diversos segmentos, que possam compartilhar aqui soluções e os desafios que todos nós estamos passando aqui. Tá? O nosso entrevistado de hoje é André Nogueira, formado em logística pela Universidade de Cubas, trabalha como consultoria e e-commerce, atualmente há 4 anos em treinamento emocional em vendas, né, chegando à prata no segmento de vendas direta, empresa multinacional. E aí, André, complementa aí se eu esqueci alguma coisa, né? Da sua história. Tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. Então tá, certinho. Vou falar só um pouco, não vou entregar muito o cara não, depois vocês pesquisam ele aí, sigam ele vai contar mais história. Então eu não vou perder muito tempo, eu só quero trazer aqui, como sempre, dados estatísticos, tá? Em que a Associação Brasileira de Empresas de Venda, né, direta, a ABEVD, divulga anualmente os números do setor do país, né? Então, em 2019, foram comercializados mais de 2,5 milhões de itens, de produtos e serviços, por venda direta no Brasil, que chegaram a um volume de negócio de 45 bilhões. A força de venda é formada por 4 milhões de empreendedores que atuam como revendedores diretos de empresas, seja no modelo de marketing multinível ou do mononível, né? Então veja aí que essa questão de vendas é uma coisa que cai muito bem e vende bastante. Aí eu quero só acrescentar, André, para a gente, antes de entrar nas perguntas, falar um pouco mais sobre esse dado estatístico que eu trouxe, para a gente entender a importância do tema de hoje, né? Então, assim, o que acontece? Segundo a pesquisa, ele fala que no gênero, 42% são homens que compram mais e 57,8% são mulheres que compram mais. Então a mulher acaba consumindo mais que o homem aqui. No estado civil, olha que interessante, 42,7% são solteiros e 57,3% são casados, tá?
A idade oscila bastante aí, né? Mas o que chegou a um número maior foi 35%, está entre 30 e 40 anos. Escolaridade, o máximo aqui, 49,6%, é o segundo grau completo. E a informação importante que eu trago aqui, André, para a gente entrar nas perguntas, é sobre o público-alvo, né, dos empreendedores independentes, tá? Que são seus potenciais clientes. Amigos, né? Então, o vendedor independente, ele vende para amigos, familiares, pessoas do trabalho, escolas ou faculdades, academias, igrejas, redes sociais e outros, né? E aí tem a questão de como isso é vendido, né? Forma e local de venda, 20,6% na internet, 18% no WhatsApp, 18,3% em residência de trabalho ou do cliente, que é o famoso porta a porta, né? 14,9% em mídias sociais, 13,8% no próprio local de trabalho, 13,1% na própria residência, 0,5% em site de empresa e 0,9% outros. Então a internet hoje, ela está aí, como sempre, estourando a boca do balão com essa questão de vendas, né, André? E aí já vamos começar então com a pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, tá? O que é, André, hoje, ser um empreendedor? Ser um empreendedor hoje, Fernando, é estar disposto a lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Né? Eu sempre digo isso para quem trabalha diretamente comigo nas palestras, enfim. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu tomei uma decisão de trabalhar em prol do meu sonho, e não do sonho do patrão. Como você bem citou, eu trabalhei por 5 anos prestando consultoria em e-commerce para empresas de pequeno, médio e grande porte na época em São Paulo. Né? E naquela época, a gente falava que o mundo mobile ia ter uma média de 500 milhões de pessoas fazendo compras pelo celular. E quando você falava isso, as pessoas não acreditavam muito nessa realidade. E hoje em dia, essa realidade está aí, mais viva do que nunca, né? Só que aconteceu um dado, assim, uma coisa bem interessante. Enquanto eu estava sentado na mesa do escritório de 9 da manhã a 9 da noite, trabalhando por metas milionárias pela empresa, o dono da empresa estava esquiando em Bariloche. Né? E uma vez as metas batidas, vinha aquele tapinha na costa e dizia: parabéns, esse mês você tem mais 1,5 milhão para bater. Só? Então, não faz muito sentido, né? Eu ficava revoltado com aquilo, mas até então eu pensava: o que eu posso fazer, né? Eu sou um empregado, tenho que cumprir meta, horário. Mas a realidade do mundo também mudou, inclusive no Brasil, mudou também bastante a mentalidade das pessoas, no sentido de querer buscar empreender algo. A formalidade está cada vez, a informalidade, né, está cada vez maior, porque por uma série de fatores, talvez por grande parte pelo desemprego, né, ou pela insatisfação salarial. E a gente ficaria citando vários fatores aqui que fizeram as pessoas buscarem uma alternativa de trabalhar uma ideia, trabalhar em cima de um objetivo, de um sonho, né? E que é um caminho muito árduo, né? Um caminho de sacrifícios, mas que eu costumo dizer que vale muito mais a pena. Entendi. Vale muito mais a pena. Isso com a questão, né,
que a gente está vivendo aí com o Covid, com toda as empresas fechando, esse número de pessoas desempregadas, você acredita que é uma tendência hoje o desempregado tornar-se empreendedor ou seria uma espécie de ação desesperadora? Eu te diria que é um pouco de cada fator aí, né? Existe essa ação de desespero e existe também uma quebra de bloqueio mental, de mentalidade, né? Tem aí órgãos específicos como o Sebrae, que vem exercendo um trabalho muito legal, muito bacana na orientação de quem quer ter hoje ser um empreendedor, ter um PJ, ter uma empresa, né? Então, eu observo que ao longo desses anos, eu comecei a trabalhar na área de venda em 2008. Até lá eu não imaginava vender nada na vida, né? E fui vender exatamente enciclopédia. Fui vender enciclopédia num período em que a internet vinha agressivamente, né? E a gente conseguiu bater metas, conseguiu viajar para fora do Brasil, em congraçamentos pela empresa, enfim. Mas hoje ainda existe essa resistência? Existe. Ainda existem pessoas que têm medo de se arriscar. Elas têm potencial, elas têm grandes possibilidades de ter o seu próprio negócio e ser bem-sucedidas nesse negócio em que ela sonha em ter, se dispõe em ter, mas existe esse bloqueio, essa barreira da incerteza, do medo. E isso, para um empreendedor, não pode existir. Mas, como eu disse antes, pouco a pouco, ano a ano, as pessoas vêm mudando, né? Gradativamente vem acontecendo essa evolução. Eu tenho falado com pessoas que trabalham hoje no mercado tradicional, são empregadas aí de diversos nichos, mas pensam em ter seu próprio negócio, pensam em arriscar, mas ainda o grande ponto em si é um sistema, eu costumo chamar de sistema de ritmo hipnótico, que é provocado pelo medo. Legal, cara. Essa é a grande falha, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre o que você colocou, porque eu tive o privilégio, né, de conhecer o André quando a gente realmente estava lá em 2007 para 2008, iniciando esse trabalho aí contra tudo, né, cara? Eu lembro muito bem, foi quando eu conheci o André, já tem aí mais de 10 anos, nós fomos para a rua, vocês não acreditam, mas a gente fazia isso sim, tá? Tanto que o André chegou ao ponto maior, chegou a viajar para fora do país devido às premiações que ele teve. E vocês, quando eu conto a minha história um pouco para as pessoas não acreditam, cara. E eu vou contar aqui um pouco que em 2007, eu e esse cara aqui, a gente vendia enciclopédia, né? A gente vendia enciclopédia, livro, sabe? Papel mesmo, comprar aquele monte de enciclopédia em 2007. Então, qual que era a grande dificuldade que a gente tinha lá? A gente não enxergava, mas vendia assim mesmo, porque estava na veia e tinha que fazer, né, André? A gente tinha que pagar para comer, tinha que vender para comer. Foi uma grande luta, aprendizado nosso ali, de que você tinha que vender. Então a gente era uma loucura, porque nós estávamos indo contra quem? Na época, o Google, né? Foi quando bem estourou lá. Na época você tinha a enciclopédia digital, né? Você tinha aquela enciclopédia, que eu esqueci o nome agora, que você pesquisava lá, e a gente estava lutando contra o Google. Você imagina as pessoas... Remando contra a maré, né? As pessoas em 2007 ainda comprando enciclopédia em livro, né? Quem faz uma coisa dessa? Só dois loucos. Você lembra o valor ou não? Você lembra o valor ou não? Cara, eu não lembro muito bem. R$3.824. Olha aí. Estava uma enciclopédia. E a gente fazia isso. Acredita, a gente saía vendendo. Tinha os esquemas, ir para as escolas. E aí, em determinado momento, a gente chegou a viajar. Foi para muito lugar, né, cara? Ali, principalmente região Nordeste, Norte, a gente vendeu muito. Mas o Brasil inteiro, né?
E eu nem acreditei que a gente conseguiu chegar ainda a umas premiações por venda, lugares que as pessoas nunca acreditavam de ir. A gente ia lá com cara, coragem e meio que desespero. Foi grande aprendizado. Passamos por poucas e boas ali. Olha, passam por poucas e boas que os vendedores realmente. Hoje eu tiro o chapéu para quem realmente vive de venda e sai para vender por aí afora. Né? Você não tem um ponto, você que tem que fazer sua venda. E esse cara, ele fez isso, né? Eu acabei saindo em determinado momento e o André continuou aí, chegou a vender, que conseguiu até ganhar premiação. E para onde? Foi para Portugal que você foi? Portugal, Lisboa, Portugal. Foi para Lisboa, cara, recebi a premiação de vendedor. Você imagina? Aí você fala, não, você tá brincando. Eu falei, há 10 anos, 12 anos atrás, vendíamos enciclopédia em livro. Que loucura. Então, daí você vê que vendedor tem essa coisa de saber vender mesmo, saber encantar e se dar bem com isso. E aí, André, ao longo desse período que você migrou entrou bem de cabeça na forma mais difícil que se tem de vender, quais foram os seus maiores acertos, cara? Os meus maiores acertos, eu costumo dizer que é justamente o foco, a determinação, a vontade, o espírito indomável de você quebrar obstáculos, vencer barreiras. As metas são feitas para isso, né? Para você atingi-las. Então, eu costumo dizer isso, eu não costumo me abater com adversidade, você mesmo colocou, você me conhece, quantas adversidades nós passamos atolados no meio da Transamazônica, no meio da chuva, do mato, mosquito ferrando as pernas. Foi muito aventura. E você lembra bem, dizia você, olha, isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar, isso aqui a gente vai vencer, isso aqui tem um propósito. E, assim, a maioria das pessoas, a maioria de quem trabalha com venda, de quem trabalha com atendimento ao público, precisa ter em mente que tem que amar receber não. Eu amo receber não. Quanto mais não eu recebo, mais sorte eu tenho. Né? E o atendimento ao público é muito... Eu passei por muitas empresas, venho observando isso, que a excelência no atendimento, na resolução de um problema de um cliente, num pós-venda para um cliente, vender para um cliente a primeira vez é muito simples, é muito fácil. Manter esse cliente é difícil. Fazer ele comprar mais de uma vez é difícil. E aí a empatia, é relacionamento pré-estabelecido que você faz com esse cliente, é trazer ele para você, para o seu lado. E você consegue, entendeu? Não há segredo trabalhar com vendas, não há muito mistério. Às vezes a palavra venda, ela não soa muito bem para muitas pessoas. Tem pessoas de fato. Que dizem assim, mas eu não me identifico com venda, eu não sei vender, eu nunca vendi nada. Mas espera aí, você vende a sua imagem a todo momento. Você vai numa entrevista de emprego, você está procurando emprego no sistema tradicional, você vai se arrumar, você vai cortar cabelo, fazer barba, se a mulher vai pintar o rosto, você está vendendo a sua imagem. Então você está se vendendo, você coloca um currículo ali, você está vendendo a sua carreira. Você está colocando ali em mãos. Então, a todo momento o processo é venda. Mas existe esse bloqueio. E eu tenho tido experiência com pessoas que nunca venderam nada e que se identificaram que hoje em vende tem resultados extraordinários. Por quê? Porque é você mostrar para essa pessoa que ela precisa quebrar essa cegueira mental, essa barreira mental. De que ela sim tem capacidade. E as pessoas começam, sobretudo porque começa a ter um resultado financeiro muito bom. Né? Uhum. Perfeitamente, Grinaldo. A venda está em tudo na nossa vida, está o tempo todo, entendeu? E as pessoas não se dão conta disso. Um médico está vendendo o
conhecimento, o atendimento dele, um advogado, tudo. Né? Hoje, Eu costumo dizer, inclusive... Pode falar. Interromper. Não, pode concluir. Inclusive, os maiores salários estão em gerentes, em diretores de grandes empresas, de grandes players no Brasil, em vendas. Eu conheço muita gente trabalhando em diversos segmentos que venda... Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu conheço hoje um vendedor, o cara era ferreiro, fazia grade. O cara hoje é consultor, o cara hoje trabalha com consórcio. E o cara está tendo um baita resultado. Mas espera aí, quando ele fazia grade, ele também não vendia? A diferença era a forma como ele vendia. E o segmento? E o segmento. Legal, entende? Legal. Uhum. Ô André, nesses seus treinamentos, nas consultorias que você acaba aplicando nas empresas que te contratam, quais são os maiores erros que você enxerga nos vendedores, né? Quando o cara te contrata, André, o pessoal aqui não vende, cara, eu quero que você dê um treinamento, uma palestra, aí você entra lá. O que é mais de comum de você enxergar nos vendedores que não vendem, cara? O que é mais comum, Fernando, é vícios. E a falta de, e muitas das vezes, humildade. Porque eu tenho 40 anos, eu já sei tudo, eu estou há 10 anos no segmento de venda, não preciso aprender mais nada. Quem é esse cara que está falando aí, sendo que tudo que você está falando eu já sei. Então, é muito difícil você trabalhar com uma pessoa que vende vícios de outros segmentos, vende uma carreira longa de venda. Eu sempre acho isso. É muito mais fácil você pegar uma pessoa que não tem necessariamente a experiência em venda, porque você consegue passar a informação precisa de como ela tem que agir, de como ela tem que proceder. E essa pessoa absorve mais, ela te ouve mais, ela segue, e aí o resultado vem. E uma pessoa com muita experiência é difícil. Às vezes é turrona, às vezes não quer ouvir. Eu escutei uma... Pode falar. Pode concluir. Não, pode concluir. Essa é a maior dificuldade. Entendeu? Às vezes eu conheço pessoas que estão aí no mercado tradicional de vendas e que estão pulando de empresa em empresa porque não conseguem atingimento de metas. E a pessoa fala, mas eu tenho experiência, eu sei vender e tal, mas tá, se você sabe vender, se você tem experiência, por que você não está dando certo? Pois é, né? É verdade. Tem uma frase, André, que eu escutei, inclusive foi hoje, cara. Ele fala que vendas é sobre pessoas que conhecem você, não que você conhece. Então é importante isso, né? Eu penso que essa frase serve para a gente pensar que não dá para a gente vender só para quem a gente conhece. Não só para quem... Não dá. Né? Só para quem você conhece, sim para as pessoas que te conhecem. Agora, como é que a gente faz hoje para as pessoas nos conhecerem mais do que pessoas que a gente conhece? Como é que você vê esse ramo agora com a internet, com as mídias sociais? Como é que você vê isso? Nós estamos passando por um processo aí de recessão por conta da pandemia. Né? Eu trabalho com venda direta já há todos esses anos. Hoje, nessa multinacional, eu sempre falo isso. Na época, quando eu comecei a venda, quando começamos lá na enciclopédia, não existia o Instagram, não existia Facebook, não existia WhatsApp, né? Não existia Telegram, não existia Telegram, né? A tecnologia era muito precária ainda. Mas eu costumo falar que essas ferramentas não podem deixar você, de uma certa forma, num estado de zona de conforto. Eu adoro trabalhar e tenho feito isso por várias cidades aqui do Pará, onde eu estou. Eu adoro fazer esse contato de ir até o cliente, de conhecer, que é o que você falou há pouco, o porta a porta. O porta a porta nunca vai deixar de existir.
Eu nunca vou deixar, André, nunca vou deixar de fazer porta a porta. Olha que coisa, né, cara? Entendeu? Nunca vou deixar. Não, de 2008 para cá, nunca deixei de fazer porta a porta. Nossa. Entendeu? Nunca deixei. Na área de e-commerce, o cliente ligava na empresa, era um atendimento ali via telefone, sabe o que eu falava para o cliente? Tá, você está onde? Você está em Brasília? Você está em Florianópolis? Tá bom, eu estou indo aí até você, vamos combinar uma reunião e vamos agendar e nós vamos sentar pessoalmente. É outra história, você passa confiança, credibilidade. Muita credibilidade, né? Você escolhe uma cidade como, por exemplo, Altamira, onde eu estive recentemente, a última cidade antes da pandemia, e você trabalhar toda a região da cidade batendo na porta das pessoas. Você fala, mas em São Paulo ou em outros grandes polos do Brasil é meio difícil, as pessoas não te recebem. As pessoas podem não te receber na casa delas, devido à questão de segurança. Mas vem cá, e as lojas? As lojas dos shoppings? As ruas, vamos citar aí a 25 de março em São Paulo, onde você está agora. Quantas lojas tem a 25 de março? Quantas pessoas trabalham nessas lojas? E que você pode estar visitando essas pessoas? De fato, né? É uma visão, ouvindo né? essas pessoas. É uma visão. Ouvindo essas pessoas. Entende? Eu chego lá, me apresento como empresa, apresento o que eu faço, o meu trabalho e coloco à disposição da pessoa o meu trabalho, a credibilidade que estou passando a ela, o conhecimento do que eu estou fazendo. Não tem erro. Não tem erro. Legal, cara. Legal. Deixa eu trazer mais um dado estatístico aqui, André, para a gente aprofundar um pouco mais. Uma pesquisa realizada com mais de 300 pessoas fala que dos 5 maiores desafios da venda direta, né? E aí eu quero falar com você de cada um deles. O primeiro, por sinal, ele fala que é a grande dificuldade que as pessoas têm em fazer o que a gente chama aqui de prospecção, né? Então, dessa pesquisa que foi feita, 14% das pessoas, elas de prospecção encontraram dificuldades, né, em capturar o compromisso, né, e o interesse de prospectar alguém. Então, não consegue se vender. E 12% apontam dificuldade em manter uma cadência, né, constante no contato com vários canais. E mais 12% tem dificuldade em chegar ao cliente certo. Qual que é a importância, André, na venda da prospecção? Ela é tudo, né? Você vê aí, você me passou dados estatísticos de pessoas que têm bloqueio em conseguir se aproximar de alguém. Exato, cara. Esse bloqueio vem de onde? Esse bloqueio ele é mental, essa barreira ela é mental. E como que você vai quebrar isso dessa pessoa? Você vai quebrar fazendo com que você levante a autoestima dessa pessoa. A maioria das pessoas, olha, existe dados estatísticos que a doença do século é a depressão. Sim. As pessoas estão cabisbaixas, as pessoas estão desacreditadas de si mesmo, entende? Buscam conhecimentos no sistema educacional tradicional que não vai mudar isso aí. É preciso ler livros específicos, livros de autoajuda, livros de nova economia, coisas que vai fazer, hábitos de leitura diária, que vai fazer essa pessoa enxergar, não, peraí, eu posso, sou capaz. E o acompanhamento, você como líder, como gestor,
tem que pegar essa pessoa que você identifica que ela tem essa dificuldade e ir com ela e mostrar como que faz. O líder é isso, não é aquele que fica sentado na cadeira dando ordens, E entendeu? cobrando metas, né? E cobrando metas. Exatamente. Entende? Aham. Sufoca. Você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender. Mas você não dá o norte, você não dá. Então, como que você ajuda uma pessoa dessa forma? É, despreparado, né? Tem Tenho uma lidado com pergunta, muitas pessoas assim. né? Tem uma pergunta aqui do Gabriel Machado, André. Ele fala assim: já tem uma empresa, como faço para tirar o CNPJ dela? Bom, Gabriel, depende do segmento, do porte que você quer colocar, se é uma MEI, gratuitamente você pode entrar no portal do empreendedor.com.br. Lá você vai abrir uma MEI totalmente gratuito, tá? Para se for uma MEI, lógico, tá? Então hoje é gratuito. Existem alguns departamentos também que eles estão oferecendo, devido à pandemia, serviços que não cobram taxas, depende do estado que você está, não cobram taxas de abertura de empresa ainda. Eu não sei se encerrou esse mês ou como foi, mas verifica se no seu estado onde você está hoje ainda está vigorando esse auxílio, né? esse incentivo para o empreendedor hoje. Então, taxas de impostos, como aqui em São Paulo, o JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, durante um período eles diminuíram ou não cobraram taxa de abertura de empresa. Então, tem essa opção. Agora, se você for uma empresa, agora, se você não for uma MEI, né, quiser uma empresa de pequeno porte, ou uma ME, que tiver que colocar funcionários, porque a ME, só cortando um pouco do assunto, André, mas já aproveitando Sim, para tranquilo. responder, se você é uma MEI, você pode ter um funcionário registrado. Acima de um funcionário, aí você vai ter que partir para a ME ou EPP. Então, primeiramente, depende do porte da sua empresa, tá, o que você vai fazer, o segmento. E aí, para não ter custo, vai lá, portaldoempreendedor.com.br, abre a sua MEI, lá tem todas as instruções e de como você vai fazer isso. Aí vai pagar a taxa, se eu não me engano, de R$ 53,40, não me recordo agora, a taxa mensal, e se torna aí um empreendedor, né? Regulariza a sua empresa, busca os benefícios, as vantagens que tem de estar legalmente atuante, aí até para tirar nota, tá bom? Espero que tenha respondido sua pergunta. Se tiver mais dúvidas aí, pode mandar para a gente. André, aí beleza. Voltando agora, prospecção. Necessidade do cliente, André. As pessoas têm dificuldade, né? O segundo ponto, de não enxergar a necessidade do cliente. Eu só quero vender, eu não quero atender a necessidade. Cara, como é que a gente muda esse mindset aí? É simples. Se você chegar como vendedor no cliente e fazer que ele enxergue em você que você é um vendedor, primeiro, dificilmente você vai vender para ele. Tá? Ele tem que enxergar que você é um consultor, que ele precisa de você. Uhum. E às vezes o vendedor, ele chega no cliente e ele dispara a metralhadora. Entende? Cara, isso é Ele fica verdade. blá, 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 e o cliente não aguenta mais, ele não vê a hora de se livrar dele, entendeu? É Pô, verdade. esse cara não vai embora, entendeu? Pô, essa vendedora não vai embora, meu Deus do céu. Então, para você identificar a necessidade do cliente e você poder tocar na ferida, Que você tem legal. que ouvir o cliente. Entende? Ouça mais, fale menos. À Entender, né? medida que você. Pode falar. Não, como você falou, que eu tenho falado em outras lives aqui também, é exatamente isso que você falou, né? Não é mais ter uma visão de um vendedor como um cifrão, você olhar o cliente e ter um cifrão. Realmente você tem que ter essa visão, como você colocou, de um consultor. Perfeito. É você atender, exatamente isso que você falou, eu concordo plenamente. Enxergar a necessidade, né? Às vezes a gente só quer enxergar o percentual de lucro. Não, eu vou tentar vender esse produto aqui, já imaginando a minha margem de lucro que eu vou ter ali no cliente, mas não vejo a satisfação. E aí é por isso, André, que talvez a gente tenha essa impressão de que vender é uma coisa muito chata, que ser atendido por vendedor é mais chato ainda. Fica essa crença, vamos dizer, enraizada, né? Enraizada na nossa mente, que nos limita. Então, é difícil.
O conceito de venda direta é isso, né? É não haver intermédio. É você desburocratizar etapas, né? Onde você tem um produto e tem um cliente. Isso é a venda direta. É o conceito básico, simples de venda direta é isso aí. Então, para eu poder vender algo, eu tenho um leque, um catálogo de produtos, com uma variedade de produtos, mas como eu vou identificar o que o cliente precisa? Se eu não escuto ele. Se eu só estou interessado em vender aquilo que eu tenho ali no momento, eu tenho um leque de produtos enorme. Mas naquele momento eu entrei no estabelecimento dele, ou até mesmo na casa, por indicação de um outro cliente, que trabalhar a indicação funciona muito bem, mas chego lá e eu quero falar só daquele produto, só daquilo, e não deixa ele falar, então não vou saber. O cliente, ele fala, as pessoas são carentes em falar. Verdade. Essa aqui é a verdade. Concordo, cara, eu concordo. É uma sacada tão difícil pro mau vendedor enxergar, né? Ele não entende, o cliente está ali gritando muitas vezes com você e você não enxerga o negócio, cara, não enxerga a necessidade. É isso. Legal, cara. O terceiro ponto dos 5, ele fala sobre a questão da negociação, né? E que 17% manter a lucratividade, 15% lidar com o cliente que sempre volta, né? E negocia pedir mais, e 13% da dificuldade em conquistar as vendas maiores. Então, onde você, nos seus treinamentos, tem enxergado que os vendedores das empresas que te contratam para fazer a consultoria, eles têm visto, o André, mudou a câmera, aí voltou. Então, quando você dá os seus treinamentos sobre vendas, no processo de negociação, onde você acha que as pessoas estão errando mais e acertando mais? Olha, eu diria que acertando é quando você passou as etapas iniciais no processo da venda. Né? Você conseguiu levar o cliente para o fechamento. Legal, ótimo. Ele está apto, pronto para comprar de você. A grande sacada é essa. Nesse processo de intermediação para chegar ao preço, você já valorizou o seu serviço, o seu produto. Você já mostrou para o cliente, por A mais B, você já provou para ele que ele precisa de você, seja para o serviço ou seja para o produto. Se você faz essa etapa, o preço é uma consequência simples, né? É claro que existe a barganha, existe o cliente que tem poder aquisitivo e vai barganhar. Por exemplo, quando eu trabalhei no comércio eletrônico, em e-commerce, e que eu vendia serviço, e que eu fechava uma loja virtual de um projeto de marketing de 40, 50 mil, automaticamente, quando o cliente barganhava algo, porque todo cliente ele quer ganhar algo. Sim, é verdade. Né? É verdade. Todo mundo quer ganhar algo numa negociação. Ele quer sair com essa satisfação, né? Com essa Perfeito. ideia. Quer a satisfação de um negócio bem feito, bem fechado. Pô, fechei um bom negócio. Acabei de fechar um bom negócio. Tá, você fecha um projeto comigo de 50 mil e eu vou te dar o primeiro mês de marketing gratuito. Sua loja virtual vai estar pronta e nós vamos, por 30 dias, começar a dar os primeiros passos para que essa loja comece a vender virtualmente. E o cliente aceita, ele adora. Isso é música para os ouvidos. Hoje, no mercado que eu trabalho, na nova economia, do segmento que eu trabalho hoje, já há 4 anos, eu tenho um determinado produto, eu valorizo esse produto, e primeiro de tudo, eu só trabalho com aquilo que eu acredito. Isso aí você falou uma coisa interessante. Não vendo nada daquilo que eu não acredito, que eu não use, que eu não aprovo. Então, quando eu chego no cliente, eu tenho a tranquilidade de passar a informação de algo que realmente me satisfez. É bom, é válido.
Vamos fazer o seguinte, o produto custa 2x, o senhor quer pagar 1x. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse produto para o senhor hoje pelos 2x, e na sua próxima compra eu faço o produto por 1x5. E na sua terceira compra, a gente chega no produto no valor de 1x. Pode ser? Vamos fazer assim? Interessante, né, cara? Porque aí eu tenho um cliente usando o meu produto pelo menos 3 meses ou mais, dependendo da durabilidade do produto. Tempo suficiente. E como você confia, ele vai indicar. Ele vai indicar e aí é mais. Eu já sei que ele vai usar o produto, ele vai avaliar. E na segunda compra mesmo, eu vou chegar lá no cliente, e aí? Me dá seu feedback. Que tal? Entende? Então, o grande acerto seria isso, você valorizar o seu serviço, a sua mão de obra ou o seu produto nas etapas iniciais do processo de venda. Que o Legal. Preço é mera consequência, o fechamento. E o erro, desculpa, o erro é justamente não praticar essas etapas. Aí. Quer pular, né? Etapa, né, André? Quer pular. Tem vendedor que quer tirar a nota logo, né? Só quero tirar a nota. Exato, Eu quero atender 10 clientes hoje no dia em 1 hora. Atenda 2 clientes. Atenda 1 cliente. Mas atenda com excelência no atendimento. Não pule as barreiras dos processos do passo a passo de venda, da venda. Que aí a gente está falando de criar relação, de quebrar o gelo, de empatia com o cliente. Eu, muitas das vezes, eu não tomo café, por exemplo, café preto, não tomo. Mas muitas das vezes eu estive em reuniões com clientes, que os clientes tomavam, era 2 horas, 3 horas de reunião, os clientes tomavam café 3 horas direto, cara. Era café pra caramba na mesa na sala de reunião. E o que eu fazia? Tomava café com o cliente. Empatia, né? Eu entendi. Tá bom, pelo que você falou aí, já quase que responde o quarto item que dificulta um processo de venda, que é o gerenciamento de conta, que é exatamente você encontrar a maneira de manter o relacionamento sendo interessante para as duas partes, né? Então, quando ele não enxerga isso aí, realmente algum está falhando na parte do processo. É interessante quando você fala processo de venda, porque realmente, André, as pessoas pensam que vender é só encantar, é chegar, quer, não quer, pronto. Não é isso, né? Não é uma coisa tão mecânica assim, né? Não é mecânica. As pessoas se destacam, não é à toa que pessoas se destacam. Não é à toa que a gente escuta o cara falando, esse cara só não vende diamante porque não pode, esse cara se vende até pedra. Engraçado porque o cara tem isso, essa aptidão, ele sabe do produto e ele entende o processo. Eu penso que é isso, me corrija isso se eu estiver errado. Sim, perfeitamente. Existe um grande erro, inclusive, que pode ser classificado aí nesse processo, já que a gente ainda está falando sobre esse assunto, é o vendedor sair para trabalhar pensando nos seus problemas pessoais, pensando nas suas dívidas que ele tem para pagar. E aí, o que ele faz? Ele pode dar uma barganha de preço, de custo para o cliente, mas ele não quer, porque ele precisa ter uma comissão alta, ele precisa ter um lucro maior, porque ele precisa pagar a conta lá da prestação do carro ou do aluguel. Entende? E aí não tem como haver produção durante o dia. Se o vendedor, se o representante, o consultor, ele sai de casa pilhado. Ele está atendendo o cliente e ele está pensando só na dívida. Ele não consegue nem se concentrar.
Isso acontece muito aqui. Nós trabalhamos aqui com consultoria e treinamento de finanças, né? Então, tanto para a empresa quanto para funcionário. Na empresa, a gente não vende só para as finanças da empresa, mas sim também para as finanças dos funcionários da empresa. Então, as empresas nos contratam e a gente acaba fazendo ali o que nós chamamos muito, que todo mundo chama muito hoje de educação financeira. Então, a educação financeira nas empresas, que é um dos produtos que a gente vende, é o que? É exatamente fazer isso que você falou, é a gente poder trabalhar o comportamento, a mentalidade das finanças da pessoa para que ela possa ter produtividade no trabalho. Porque isso aí interfere e muito, André, muito mesmo. Nós já pegamos vendedores aqui que realmente iam muito mal, o proprietário estava indignado, falou, cara, esse cara, olha o gráfico desse cara, o cara era top lá, agora depois que se separou, coisa parecida, nasceu filho, enfim, aconteceram algumas coisas no decorrer da vida do cara, que aquele gráfico foi oscilando demais. E aí você começa a entender que é um problema que ele tem carregando, que ele não é que ele é ruim, até porque ele não vinha ruim. Aconteceu alguma coisa. Quando a gente começa a trabalhar a questão financeira para os empregados, o retorno é muito interessante mesmo. A pessoa fala, porra, eu não vou. Eu falei, cara, o benefício que você vai ter com o seu funcionário, seja na linha de produção, seja na venda, é muito grande. Porque ele não vai procurar, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Né? Algumas pessoas são autodidatas, conseguem se organizar financeiramente muito bem. Mas devido ao número que nós temos hoje de pessoas inadimplentes, e eu não falo isso só em função da pandemia, porque nós tínhamos esse número muito grande antes mesmo da pandemia, você consegue identificar que é uma falta de educação mesmo, né? uma falta de conhecimento que a pessoa não tem. Né? Que isso, lógico, vem lá de trás, vem de como a gente via, vem de como nós aprendemos com os nossos pais, de onde como é o nosso pensamento com o dinheiro. É engraçado, vou até linkar com o seu tema hoje. O nosso pensamento com o dinheiro é o que a gente ouvia, é como a gente via. E o nosso pensamento com venda também, muitas vezes eu penso que a crença é essa. É como a gente via, né, e como a gente ouvia. A gente ouvia que, o vendedor lá, vem aquele vendedor chato, não gosto de vendedor. O pior trabalho é de um vendedor. Então você pensa que, o que a pessoa que está escutando isso, a criança que está escutando isso vai pensar? Cara, eu nunca vou ser vendedor. Eu não consigo vender. Aí o cara pensa, pô, eu não consigo vender. Não, mas eu nunca vou ser um vendedor. Cara, você não ser um vendedor não quer dizer que você vai ficar de trás em pé, numa loja de sapato. Não é só esse tipo de vendedor que está ali esperando o cliente entrar. É como você colocou no começo. A gente vende o tempo todo. Independente do que você faça, você vende o tempo todo. Então a pergunta que fica, como é que você está se vendendo hoje? Seja produto ou serviço. Você está satisfeito com os seus resultados hoje? Não vem dizer que é por causa da pandemia, porque tem vários fatores por causa da pandemia. Mas as pessoas não deixam de comprar, não deixam de comer por causa disso. Houve uma redução? Houve. Você pode até abrir, André, quanto foi que caiu o seu percentual de redução, estatisticamente, porque realmente nos limitou essa pandemia, mas também abriram novas portas, abriram novos negócios. Para você ter ideia, aqui em São Paulo, o metro quadrado de escritório, mas caiu drasticamente. Por quê? Aprendeu hoje que é possível trabalho home office. As pessoas conseguem produzir home office. Sim. Então, a empresa que tinha lá, como tem clientes aqui que tinham 7 mil de aluguel, um prédio ali na Paulista para ter 6 pessoas lá, o que ele fez? Vai todo mundo para casa, não vou pagar o vale transporte, vou reduzir, recebe o salário e a pessoa fica no conforto do lar fazendo o trabalho. Olha o quanto que a empresa conseguiu economizar com isso. Então, houveram os benefícios. Mas isso não pode deixar, você não deixa de vender. Né? A empresa não pode parar de vender. Então é importante que a gente tenha essa, como você colocou, do mindset, cara, eu não consigo vender. Não é bem o que eu não consigo vender. O que impede a gente de pensar em vender? Todo mundo já deve ter passado por uma experiência. Todo mundo já deve ter passado por uma experiência ruim, né? De vendedor, o vendedor chato, que aquilo fica, pô, tá vendo? Eu nunca vou fazer isso mesmo, porque eu não gosto. Eu não gosto de ser tratado assim. E aí fica, né, André? Quem já, de repente, eu mesmo já passei por situações de um vendedor desanimado, né? O cara tá desanimado, ele não tá querendo, ele não quer estar ali, ele não tá preparado para aquilo. E aí ele atende o cliente, e o cliente enxerga aquilo, cara, olha que ridículo esse trabalho, né?
O cara está desanimado, não tem atenção, não tem educação, não sabe vender e não sabe atender. E aí você vê o que? Não, uma coisa que eu nunca vou ser vendedor. Depende do vendedor, porque você sempre vai estar vendendo. Reforça a palavra que você colocou no começo. Cara, desculpa, eu só quis linkar porque a gente está falando de mentalidade. Legal. E isso é uma coisa que Sim. vem da influência, né? Então, seja com dinheiro, seja com a visão de vendedor. É uma mentalidade. Sim. É mais fácil, quando há esse bloqueio mental, é mais fácil em falar, eu vou desistir. Porque a primeira coisa que a tua cabeça, que teu cérebro trabalha é isso. Não, para. Para o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. É mais fácil parar do que continuar, entendeu? E quando surge uma adversidade como uma pandemia, por exemplo, as pessoas falam, bom, não vou conseguir vender, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir produzir. Mas é ao contrário. Existe um ditado popular que todo mundo conhece aí, enquanto os uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Entende? É aí que está a grande sacada. Veja, perceba. As pessoas estão comprando tudo que elas compravam antes por um valor até mais alto, né? Porque a inflação acaba acarretando e as pessoas estão abertas a isso. Porque elas entendem que o processo de pandemia iria gerar um aumento. Então, se há um aumento, há um lucro. De fato, cara. Olha aqui, o Daniel colocou aqui, ó. Existe o vendedor e existe o profissional de vendas. Muito bem, André. Perfeito. Perfeitamente. Entende? Então, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir produzir esse mês porque as pessoas não estão comprando, porque a pandemia, estão isoladas em casas. Errado. Existem dados estatísticos aí, que eu não tenho aqui agora, poderia até depois, posso mandar pelo direct para as pessoas, mas existem dados estatísticos que o comércio vem muito bem, vem reagindo muito bem. Entende? Por quê? Porque há o consumo. Ninguém vai deixar de escovar os dentes, ninguém vai deixar de tomar café, então, para tudo há um consumo. Verdade. Ô André, nos seus treinamentos, você trabalha também essa questão da mentalidade das pessoas? Eu te falo isso Sim, porque fundamental. eu atendi uma cliente uma vez para trabalhar a organização financeira da empresa dela, e aí quando eu perguntei sobre as vendas dela, né, como é que era a projeção, como é que estava a projeção anual das vendas, se tinha caído, se ela estava conseguindo manter o que ela tinha planejado, e ela falou, olha, eu tenho medo, ela foi bem direta, cara, eu tenho medo de vender. Né? Eu tenho medo de vender. Ela falou que às vezes o cliente pede um orçamento, ela fica 3 dias segurando para não mandar o orçamento. Mas por quê? Você tem medo de ganhar dinheiro? Brinquei, né? Tem medo de ganhar dinheiro? Não sei, eu tenho medo. O cliente me pediu um orçamento, eu fico ali. Olha que situação, André. E aí você pensa que não tem solução, mas existe, né? Esse bloqueio existe, na verdade. Mas também, tanto existe o bloqueio quanto existe a solução também, né, André? É interessante que esse bloqueio também às vezes acontece dentro da própria casa. Também. Às vezes uma pessoa sai para procurar emprego e ela chega em casa feliz da vida, depois de meses procurando emprego, que ela conseguiu um emprego, e ela chega em casa e diz, olha, consegui um emprego, vou trabalhar como vendedora. E aí você recebe aquela enxurrada que vai te derrubar, que vai jogar a tua autoestima lá embaixo. Pô, mas vendedora? Vendedor não tinha outra coisa melhor pra você arranjar. Eu criei um filho para ser vendedor. É complicado, cara. Complicado. Entende?
é uma coisa tão complexa, né? Que não abrange somente a pessoa em si, o bloqueio em si que ela tem. E eu tenho visto muito. Está enraizado, né? Tenho visto muito de familiares que te puxam para trás. E puxa, porque a opinião dessas pessoas é importante para outra pessoa. É. E aí, muitas das também... vezes, a pessoa está diante de uma oportunidade que vai mudar a vida dela. E aí vai também a questão do empreender, né? Que a gente trouxe hoje, a questão do empreender. Empreender não tem jeito, gente. Se você é empreendedor, você tem que ser vendedor também. Não Sim. espere que vá todo mundo querer bater na sua porta, querer que você tire a nota e você só automaticamente pega, entrega o produto e vai embora. Não, não dá. Se você está com essa ideia de que empreendedor não é vendedor, eu sinto muito, você vai cair na estatística de abrir a empresa em 3 anos fechar. Porque você tem que aprender a vender. Ou se você só pensa em empreender, mas não gosta de vender, tem a solução. Contrate pessoas que saibam vender. Se você não gosta, tem um perfil para empreender, mas não gosta de vender, então você precisa de pessoas que saibam vender. Trabalhando com você, que saibam vender. Perfeito, perfeito. Eu gosto de trabalhar muito na questão emocional, como eu falei anteriormente, mas, sobretudo, no objetivo, nos sonhos que a pessoa tem. Entende? A gente, eu gosto de sentar com a pessoa e traçar uma linha do tempo e falar, olha, fala para mim onde você está hoje e onde você quer chegar daqui a 5 anos. Entende? E aí a gente começa, é aquela mesma história do processo de venda. Você começa a ouvir a pessoa. Você começa a ouvir, você começa a ter um direcionamento do que você vai falar para essa pessoa. É até que meio que um trabalho meio que psicológico até. Até que às vezes até um psicólogo, entende? Eu vou completar com a quinta e última barreira que as pessoas têm para vender, que é a habilidade de vendas. Acredito que seja o que você vai falar agora. Porque 15% entrega a proposta de valor atraente. 11% entendem as reais necessidades do cliente através de perguntas estratégicas. 10% combinar benefícios e soluções com a necessidade do cliente. E 9% posicionar informações que moldam o pensamento do cliente. Perfeito. É basicamente isso que nós estamos abordando. Essa é a grande habilidade, né? São algumas das habilidades que você tem que ter com vender. Então, você imagina, a gente está sempre falando o cliente. É ele, né? É ele que tem que estar ali na frente de tudo. Não é a comissão, é o cliente. Olha, como é que eu posso colocar? O cliente, ele, assim como ele não pode visualizar você um vendedor, você não pode visualizar ele como um cliente. Entende? Ele tem que ser algo a mais para você. Entende? No segmento que eu trabalho hoje, também mexe com a saúde das pessoas. Por exemplo. Então você tem que entender que você vai trazer, né? Perfeito, essa é a palavra. O bem-estar que você vai proporcionar. Esses dias eu atendi 2 clientes em que elas vieram me fazer uma pergunta sobre um determinado produto. O que eu achava desse produto que vendia na farmácia. E eu fui colocando ponto a ponto do que eu considerava importante sobre esse produto. E depois coloquei ponto a ponto do que eu acho que ela precisava melhorar, mudar. E qual tipo de produto indicado para ela usar. E não deu outra. Tá aí o vendedor, né, cara? O consultor, né? Meu querido, o resultado disso
foi a finalização da venda, né? Nós Beleza. finalizamos o processo. Eu vou ter que encerrar porque daqui a 10 segundos vai cair a live, cara. Meu irmão, Legal. agradecido aí pela oportunidade. Fecha com a frase.